Eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de ler um versículo que se encontra em Romanos 13:7, que fala: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E toda a honra e toda a glória de tudo que estamos fazendo aqui nessa noite é dada ao único digno, que é o Senhor Jesus, legendário número 1. E depois de terem passado 4 dias na montanha, tendo uma experiência sobrenatural, impactante, maravilhosa, com o legendário número 1, eu tenho uma honra, a alegria de chamar os novos legendários congregacionais. Eu gostaria que os irmãos, na hora que eles entrassem, aplaudissem esses irmãos pelo esforço que foi feito ali em busca do único digno. Entre legendários. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Glória a Deus. E o café da manhã de legendário é testemunho. E eu gostaria que cada um dos irmãos que está aqui hoje falasse um pouco da sua experiência ali na montanha. Vamos começar. Logo comigo? Capitão. Irmãos, eu confesso, preciso pedir perdão aos legendários, no sentido que nós somos novos, né? Aos antigos, porque eu estava incrédulo totalmente para subir, sem coragem, fisicamente falando também, né? Emocionalmente a gente fica naquele sobe e desce. Porém, quando então chegamos na Igreja Batista para sair, um legendário lá, o responsável, ele deu quantos segundos? 10 segundos? 10 segundos para desistir. Quem queria desistir. Eu só não desisti porque eu fiquei com vergonha. Porque na multidão de tanta gente ali, só eu ia ser o único que ia desistir. Mas se alguém desistisse, eu ia atrás. Estou falando sério, eu iria atrás. Mas eu ia me arrepender. Porque o que eu vivi ali, só eu vivia lá. Eu pude, vou tentar ser bem rápido aqui para não a gente delongar muito. Mas eu tive uma experiência assim com Deus tremenda em vários aspectos. Deus tratou comigo pessoalmente em vários aspectos. Alguns já estou tratando, outros preciso tratar com urgência. Isso é comigo, eu com ele, com a minha família, igreja, irmãos. Mas como é que o senhor soube disso? Irmãos, não é spoiler não, mas lá são divididos em grupos.
E lá, como é dito qual o slogan? Família não abandona a família, ajuda a família, ajuda a família. E eu sei que os irmãos aqui, vendo alguns vídeos depois, ficaram preocupados comigo, depois me ligaram, mandando mensagem, preocupados se eu conseguir subir a montanha. O problema não é subir, não, tem um problema para descer também. E os irmãos que nunca me viram na minha vida me ajudaram. Carregaram a minha mochila. Além dessa mochila aqui, que cada um agarrava de um lado e iam. E eu, misericórdia, Jesus, ia subindo. Mas olha, qual é a lição que eu tirei? Que nós não podemos abandonar a nossa família, seja lá o que ela está passando, o que ela está fazendo, o que ela está vivendo. Grupo de pessoas que nunca nos viram na vida, estenderam a mão para mim. E aqui nós somos uma família, não podemos abandonar ninguém. Temos que andar juntos, de mão dada. Porque o legendário número 1, como nós legendários costumamos falar, é Jesus Cristo. Ele que faz isso, queridos. Subir aquela montanha, como eu fui incrédulo, não é coisa boba e besta e à toa, não. Para quê? Isso fizemos. Para quê? Agora vou ser obrigado a falar. Eu xinguei até a 10ª geração de Gesiel. Não, estou falando sério. Porque foi ele que ficou me perturbando para ir. O convite veio, ele foi. Vamos lá, pastor. Ele conseguiu todos. Gesiel, junto com o Erivane, abriu todas as portas para que eu fosse. Mas, quando eu vi o que eu vi lá, eu glorifiquei a Deus. Eu já falei isso com ele lá, nos nossos encontros posteriores, a descida, os encontros de legionários. Já falei com ele. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Então eu quero dizer para você, homem, se você tem algum sentimento aí que isso é besteira, se você confia em mim como seu pastor, não é não. Se você puder ir, vai em nome de Jesus. Só você vai saber que você vai passar você indo. Porque se ele contasse, e ele contou algumas coisas aqui, aí eu vou lá. A minha incredulidade. Eu vou lá, eu vou. Ele foi, eu vou também. E eu quero ver onde minhas ovelhas estão indo. O que eles estão ouvindo, o que eles estão fazendo. Deus é bom, né? E nos pega na curva, né? Sempre, né? Então, olha, eu saí de lá muito edificado. É claro que existe uma tendência de o homem subir e descer, vai descer diferente. Ele desce realmente diferente. Mas se ele não tiver a base aqui, com a esposa aqui, para fazer esse elo, para fazer que essa mudança seja completa, não vai funcionar. Conta comigo, legendário? Tem que falar o número, né? Legendário 67435. Não é isso, não é? Não adianta. A esposa daqueles que subiram a montanha tem que estar preparada aqui para receber ele de volta, para poder fechar o elo, para o processo da transformação acontecer. Graça e paz, irmãos, amém? Antes de falar de mim, eu quero falar do nosso pastor. Nós temos um pastor de coragem, um pastor resistente, um pastor que realmente, como ele disse, procura saber aonde a ovelha está andando, e ele foi até lá para experimentar aquilo que a gente se propôs a experimentar também. Na primeira noite eu não vi o pastor, que somos muitos lá, 180 homens, e eu fiquei muito preocupado, eu dormi muito preocupado porque eu não o vi. Eu falei, o pastor deve ter desistido, porque é muito difícil, o primeiro dia é muito difícil. Mas eu o vi pela manhã e eu me alegrei. Aí eu sorri para ele, ele olhou para mim e disse assim, depois a gente conversa, com aquela cara bem brava. Eu falei, tô lascado. Mas aí Deus foi agindo no nosso coração e as coisas foram acontecendo. Cada um tem uma experiência lá. Eu também, no primeiro dia, pensei em desistir. E eu pensava assim, subindo aquela montanha, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido.
Eu sou um servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor, eu sou temente a Deus. Não há necessidade dessa besteira aqui, essa ideia aqui de programa. Não preciso passar por isso. E subindo a montanha, eu só não desisti, porque eu também tinha uma função, assim como do pastor, de liderar um grupo de homens. Era uma família para nós. E eu não desisti por causa da minha família. Porque na minha família havia alguns homens fortes que estavam desfalecendo. Alguns homens experientes que estavam fracos. E eu, no meu coração, disse: se eu desistir, eles vão desistir também. Eles vão ganhar força para desistir. E eu não posso desistir. Então eu pedi para eles orarem por mim. E quando eu já não tinha mais nenhuma condições de dar mais nenhum passo, eles oravam e eu milagrosamente começava a caminhar. Começava a caminhar. E às vezes tinha que diminuir os passos para esperar eles. E isso aconteceu muitas vezes. As forças se esvaem muitas vezes. E em todas elas, a nossa força é recobrada, é reforçada novamente. E ficou muito claro para mim que eu sou responsável pela minha família. Eu tenho uma família aqui, a Jo, a Mel, a Jennifer, o Geronil e agora a Beatriz. Acho que todos estão sabendo, né? Você é avô da Beatriz. A minha família é maravilhosa, uma família linda. E a minha família lá na montanha também era. E eu me espelhava lá, mas eu aprendi que, apesar da minha fraqueza, apesar da minha limitação, apesar do meu querer, eu preciso continuar caminhando em direção a Jesus Cristo, porque eu tenho uma família para conduzir aos pés da cruz, para continuar no caminho, para continuar no propósito de Deus, para continuar servindo ao Senhor. E se eu desfalecer, eles vão também desfalecer, porque eles se espelham em mim. Então muitas vezes ali eu precisava me sacrificar, me isentar de algumas coisas, fazer coisas para mim e para eles ao mesmo tempo, com muita dificuldade, e falar com alguns deles que queriam desistir. Houve um momento que alguém quis desistir e eu precisei falar: você não pode desistir, porque se você desistir, a nossa família vai ficar em luto. Nós vamos caminhar faltando alguém, e essa dor nós não vamos conseguir suportar. E eu fiquei imaginando naquele momento, se a Mel chegasse para mim: pai, eu não quero mais ir para a igreja, pai, eu não quero mais esse negócio, eu não quero mais caminhar com Jesus. Que dor terrível seria. Que dor terrível seria. Irmãos, nós estamos em dívida, nós homens, com a sociedade, com a nossa família. Porque muitas vezes, quando os nossos pés vacilaram, a gente caiu. Muitas vezes, quando as nossas forças se enfraqueceram, a gente se entregou. E nós, homens, não podemos nos entregar, porque nós temos uma força sobrenatural, que é a força do Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma responsabilidade sobrenatural, que é a responsabilidade de servir a Deus e servir de espelho para a nossa família. Então, quando a gente não tiver mais forças nenhuma, não tiver vontade de vir para a igreja, não tiver querendo fazer, faça. Ore, coloque diante do Senhor. Eu tenho feito isso já, e lá foi um resumo da minha vida, aquelas 72 horas. Às vezes eu chego em casa cansado, muito cansado, estressado por conta do serviço, e a Mel está toda radiante: pai, vamos no pequeno grupo? E eu nem mostro para ela que eu estou cansado, que eu estou... Vamos, Mel, vamos. Terça-feira mesmo eu estava abatido assim, de canseira física, e a Mel falou assim: pai, vamos no PG, a Rai quer ir. Eu levantei do sofá, assim como a gente levantava muitas vezes naquela montanha sem força. Vamos. A Jo também cansada. Falei: Jo, vamos, Jo, a gente tem um propósito. Vamos, Jo. Vamos continuar.
E é isso que eu quero transmitir a você, Pai. Se você deixou alguém pelo caminho, não abandone. Dobre os seus joelhos. As nossas lutas a gente vence de joelhos. Não são com as nossas forças, não são com as nossas palavras, não são com os nossos argumentos, mas só é com a força do Senhor Jesus Cristo. Dobre o seu joelho e vamos recuperar aqueles a quem nós perdemos pelo caminho, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que ficaram pelo caminho. Uma outra coisa que eu aprendi lá, para encerrar meu testemunho, foi que Deus é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E eu era aquela pessoa que procurava não incomodar a Deus em oração por conta de pequenas coisas. Essas coisas aqui eu mesmo resolvo. Já para incomodar a Deus com coisas difíceis. Isso aqui é responsabilidade minha. Eu resolvo. E eu orava só por coisas grandes. Mas as coisas simples do dia a dia eu não orava. E ali naquela montanha eu aprendi a orar por todas as situações. Porque Jesus Cristo é o caminho. E nós estamos no caminho com Ele. Ele não é apenas o objetivo final, o fim. Vocês sabem que eu gosto muito, eu vibro pela volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero mais caminhar com Ele só olhando para frente e vendo aonde eu quero chegar. Mas eu quero caminhar com Ele aqui, ó, do lado. Senhor, eu estou com dor nesse pé aqui, Jesus. Me ajuda a prosseguir, Pai. É assim que eu quero viver daqui para frente. E eu tenho certeza que os homens que aqui estão viverão experiências sobrenaturais, cada um na sua necessidade. Eu vi homens lá, milionários, que se submeteram a passar por tudo aquilo que nós passamos e foram transformados. Eu vi ministérios serem restaurados lá. Um pastor que caminhava comigo, ele disse: eu estou sofrendo de depressão há muitos anos, perdi meu ministério, era missionário no Amazonas, tive que parar, vim embora para Caçapava, estou fazendo um tratamento psiquiátrico porque eu não consigo mais. Mas lá no Amazonas Deus falou: o seu ministério vai ser restaurado em uma montanha. E ele, estando lá conosco na montanha, ele falou: eu estou me lembrando disso agora, que Deus, lá no Amazonas não tem montanha. E aí, quando a gente já descia a montanha, um legendário falou assim para ele assim, sem saber da nossa conversa: pastor, o seu ministério está sendo restaurado agora, nesta montanha. Eu estava à frente dele assim, ouvindo o legendário falar, ele atrás de mim aqui, e o legendário falando para ele assim: o seu ministério está sendo restaurado nesta montanha. E muitos milagres aconteceram ali, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos. Até é difícil falar, né? Depois dos dois falarem super bem aqui. Primeiramente, quero agradecer as orações dos irmãos aqui da igreja. Só subi a montanha graças aos anjos dessa igreja, né? Erivânio, AG. E com certeza a oração de vocês também fizeram toda a diferença. Já participei de muitos eventos, Encontro com Deus, aqueles eventos da Jocum. Realmente subir a montanha é um diferencial na vida do homem, né? E no meu caso, fez toda a diferença na questão familiar. Na questão... Tá saindo som? Tá. Puxou? Na questão familiar, no qual, no dia 2 de dezembro, eu estava com o divórcio marcado, né? Alguns já sabem, onde partiu de ambos, tanto meu quanto da Quelita. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, enviou anjos, enviou esse programa e restaurou novamente aquilo que...
aquilo que tinha se apagado no meu coração, como homem, como sacerdote, como um pai, como esposo, e a montanha trouxe tudo isso dentro do que os irmãos aqui falaram, do cuidado. Família não abandona a família, independente da situação. Se o fardo está pesado, divide o fardo, porque a família é isso, é dividir o fardo. Não é simplesmente o amigo, ou a esposa, ou um amigo, ou um filho, estar com o fardo pesado ali e falar, não, eu já tenho o meu fardo. Carrega o seu que eu estou carregando o meu. Sendo que família ajuda, né? Assim como aconteceu lá na montanha. Teve um momento que eu tive que carregar a minha mochila, a mochila de um amigo e um irmão que estava desistindo. Tive que empurrar ele morro acima. E isso não é pela minha força, é a força do Espírito Santo que estava ali sobre cada um de nós para que nós pudéssemos ajudar a família. E dentro desse programa foi um divisor de água para a minha vida. Estamos no processo como família. Tenho lutado muito contra a carne. Sabemos que nesse processo é bem difícil, bem doloroso, onde a minha família tem me apoiado, tem me ajudado, tem me cobrado bastante com relação a isso. Ainda faz pouco tempo, né, que nós descemos a montanha, mas foram assim 72 horas de mudança interna, onde tudo isso para os homens parte de um posicionamento, né? Onde nós temos que nos posicionar não somente como um pai, não somente como um empresário, não somente como um empregado, mas se posicionar como sacerdote e pagar o preço, né? Porque no meu caso chegou ao extremo. Já estávamos sentados na mesa do divórcio para assinar, e Deus ali tocou aos nossos corações, fazendo com que nós não assinássemos. Então assim, você marido, né, não se acha o super-herói, com as próprias forças vocês vão conseguir, porque essas batalhas nós só vamos vencê-las de joelho e estando ao lado de família, aquelas pessoas que realmente vão te motivar como família, vão te motivar a priorizar a questão da família. E dentro disso, né, tem tantas outras coisas para falar, mas sou um pouco tímido para falar, mas Deus vai dar a oportunidade de estar falando muito mais coisas. E eu agradeço a todos vocês. Estamos no processo para estar retornando à igreja onde eu iniciei, né, praticamente a minha caminhada cristã, né? Então, nas outras igrejas vivi muitas coisas, muitas experiências, muitas coisas boas, muitas coisas que me contrariaram dentro daquilo que eu acredito, né, que é pautado na Bíblia. Mas Deus restaura, né? Restaura tudo, restaura a família, restaura a vida espiritual, e espero poder contar com essa família novamente, como já me ajudaram muito. E mais uma vez eu precisei, Deus mostrou aqueles que realmente estão do nosso lado verdadeiramente. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Agora fica mais difícil ainda, né? Depois de todo mundo aqui ter falado desse jeito. Mas é algo surreal. Seu Jorge, hoje conversando um pouquinho com o seu Jorge perguntou para ele, e aí, lá é bom? Falou, seu Jorge, eu vou ser bem sincero, eu me arrependo de ter subido, porque se eu soubesse que era dessa forma, eu tinha subido antes, porque é algo transformador, é algo que a montanha em si, ela não tem poder nenhum, mas quando você se entrega, quando você abre o seu coração, quando você se desvazia dessas coisas do mundo, aí o milagre acontece. Porque o objetivo da montanha é resetar o homem do mundo para que seja um novo homem para Deus. E ali na montanha, Deus simplesmente colocou um espelho diante de mim e mostrou o tanto que eu estava sendo falho com a minha família, com Deus, com o pastor e com todos os irmãos aqui. Foi um tratar tão forte que no primeiro dia que a gente chegou em casa, eu senti saudade de lá da montanha, porque é uma força que você não tem noção.
Porque o jeito que Deus trata é tão forte, que você quer fazer, você quer demonstrar, você quer estar na atividade. E ali eu aprendi muito, porque a forma que eu me encontrava, assim como o Gustavo falou, as lutas que ele estava enfrentando com a família, eu também estava. O meu desafio começou muito antes da inscrição. Eu estava prestes a sair de casa também, alguns aqui sabem. Estava no processo de separação e eu estava desesperado. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Conversei com o pastor começou a me ajudar, a me orientar, mas eu falei, eu preciso de algo mais. E aí o Erivânio trouxe o pessoal do Legendários aqui, e eu falei, Erivânio, as vagas já estavam esgotadas, né? Já não tinha mais nenhuma. E quando acabou tudo, eu chamei o Erivânio no canto e falei, Erivânio, não sei, cara, dá seu jeito, se vira aí, e eu preciso ir, cara. Eu preciso ir, porque a minha família precisa de mim. Então, foi subindo, a gente foi subindo, e eu lembrando de tudo isso que eu estava passando, eu falei, eu preciso mudar, porque teve algumas paradas lá, né, que teve um momento lá que ficou muito marcado, que quando você deixa as costas da sua família desprotegida, o inimigo faz o que ele quiser. E eu aprendi que minha família agora vai ser protegida, porque o Senhor vai estar comigo e eu vou estar lutando essas lutas de joelho. Tem muitas coisas para falar, mas é isso. Bom, tudo muito lindo, né, gente? É emocionante. Eu fui impactado por esse programa e, assim, quando você quer para aqueles que você ama também, né? Então, era o desejo do meu coração vê-los aqui. É um privilégio para mim, uma alegria, porque eu vivi primeiro e agora eles. E a gente está aguardando os próximos, né? Porque cada um daqui ama cada um de vocês. Amém? Então, seguindo a programação, vamos ver um pouco do que nossos irmãos passaram ali na montanha, através de um vídeo. A presença de Jesus Cristo, o legendário número 1. Para meu irmão, Senhor Jesus, para que ele possa, Senhor Jesus, construir essa trilha, Senhor Jesus, para que ele possa...
Deus nunca para de falar com a gente. Às vezes a gente para de escutar Ele, mas Ele não para de falar. Cada vez mais eu tenho certeza disso, sabe? O pai, o marido melhor exemplar, porque eu amo a minha esposa, nem o céu conta quanto eu amo. Muitos no primeiro dia com a cara bastante fechada, com um semblante bastante fechado, mas hoje já vi um aspecto diferente. Deus está realizando uma grande obra na vida de vocês. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar agora as esposas dos legendários que subiram a montanha, chegassem até aqui à frente. E eu gostaria de dar oportunidade para duas pessoas falar um pouco sobre o que aconteceu na sua família, na sua casa, através disso tudo. Eu gostaria que a Kelita e a Duda falassem. Graça e paz, boa noite. Eu nunca costumo falar em ocasiões especiais que eu sou chorona, mas hoje eu não vou chorar, não. Não, como o Gu falou antes, né? O Legendários veio no momento certo, na hora certa, né? Aos 45 do segundo tempo. A Gedilene, quando eu fui conversar com a Gedilene, né? De uma situação, e aí ela falou, não, você aceita? Aí eu falei, eu vou conversar com... Mas a gente já estava com a data, né, marcada. E aí ela falou assim, você aceita? Eu falei, eu vou conversar com ele, Gedilene, mas eu não tenho mais esperança, assim, não acredito mais, né, no que possa acontecer. E enquanto eles sobem, e a gente foi, aceitou, ele passou pelo processo em cima da hora, correndo, a gente teve que, né, correr para dar tempo. E até durante o processo, eu fui igual o pastor João falou, incrédula. Começou o processo e eu continuava incrédula, já continuava. Tanto que eu cheguei, a G várias vezes falou, esquece esse negócio, esquece data. E eu, tá bom, falava para ela, tá bom, mas depois eu falava, não vou esquecer nada, não. Dia 2 eu estou lá. E quando a gente chegou, dia 2, na mesa da conciliadora, me deu uma crise de choro, e já era Deus trabalhando, eu tenho certeza que já era Deus me tratando ali. E a gente desistiu. Quando chegou na sexta-feira, que teve... Enquanto os homens são trabalhados lá, mulheres, incentivem seus esposos, porque a gente também é trabalhada aqui. E é muito importante que a gente passe por todos os processos, né, do Legendários. E eu fui ainda cética, sem acreditar. Falei, vou para o culto. E fui para o culto. E entrei e saí do culto do mesmo jeito que eu tinha ido, com o coração fechado, sem querer me entregar totalmente ao processo. E aí a gente teve um outro momento que nem era para eu estar lá, mas tudo foi preparado novamente para que eu pudesse estar nesse momento. E foi ali que Deus começou a tratar comigo e me quebrar. E eu virei para o Senhor assim e falei, Senhor, eu aceito o processo.
A partir dali, eu sabia que, enquanto estava sendo falado durante o culto, que alguns processos que a gente estava sentindo eram coisas que os nossos esposos estavam sentindo lá na montanha também. E eu não me dei conta do que estava acontecendo comigo, era o que estava passando com ele lá também. Depois que eu fui entender. Mas o Senhor, até o último momento, Ele não desistiu de mim. Eu desisti, nós desistimos, mas Ele não desistiu. E Ele me deu uma nova oportunidade. E eu creio, meus irmãos, que é uma ferramenta muito poderosa que o Senhor nos deu para que a gente possa lutar, sabe, para vencer o que o inimigo tem usado para nos seduzir, porque eu sou a prova viva do que está totalmente desacreditado, do que está totalmente assim sem esperança, de que pode ser feito, do que pode ser mudado. E quando eles voltaram, todo aquele sentimento, toda aquela coisa que parecia que tinha sumido, foi assim totalmente diferente. Quando eles chegaram, a gente estava ansioso, a gente queria ver, e uma coisa que tinha sido muito falada, que o olhar deles, quando eles descem a montanha, muda. E eu não acreditava de novo. Mas quando eu olhei pro olho do Gol, eu falei assim, uau, é verdade. E parece que aquele homem que eu conhecia há 18 anos, eu estava conhecendo um outro homem. Aquele que subiu, morreu realmente lá na montanha, e outro desceu. Porque eu estou aprendendo, estou conhecendo um novo homem, um novo marido. E glória a Deus por isso. Obrigada, Gê, Erivane, publicamente, por não terem desistido de nós. Obrigada à igreja, porque eu sei que alguns irmãos que sabiam oraram por nós e colocaram diante do Senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um. E esposas, incentivem os seus maridos a irem ao Legendário e participem do processo, confiando ou não, mas acreditem e façam. Paz, irmãos. Amém. Desculpa a cara. Gente, eu vou começar contando que uma das minhas orações incessantes, desde que eu casei com o Marcelo até a altura do Legendário, foi: Senhor, eu quero um homem espiritual. Eu quero um homem que ora, um homem que lê a Bíblia. Eu quero um homem que entende as questões espirituais do mundo, que acontece, para a gente, seguir em frente. E foi sempre isso. Em todas as conversas que a gente teve com o pastor João Carlos em casa, ele não ora, ele não sei o quê. Irmã, mas ele tem seu tempo, tem seu processo. Assim. E nesse projeto da montanha, eu não sabia orar no sentido de Deus fala com ele lá. Eu só falava assim: Senhor, todas as minhas orações já foram entregues. Agora, se acontecer, eu preciso estar preparada aqui. Então, eu também quero mudança. E uma coisa que a Kelita falou, as coisas que ela disse aqui, combina muito, porque eu também estava assim, até parece. São 10 anos casada, orando, e, de repente, 4 dias. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona para a gente. Agora, quando a gente coloca na mão de Deus, 1 minuto, 1 hora, vira assim, ó, rapidinho, 10 anos, 20 anos. Quando tem que acontecer, acontece. E o que eu estou vivendo com esse homem hoje é muito além do que eu pedi. E eu agradeço muito, vou falar publicamente, ao pastor João Carlos, porque eu sei que a minha família estava nas orações dele e muitas vezes eu tentei desistir. Eu era desistente, o Marcelo sempre ali, mas eu era desistente. E teve uma vez que eu disse: pastor, eu vou sair da igreja. Porque o Marcelo não vem comigo, não tem coisa para a gente fazer aí junto. Então, eu acho que se a gente for para outra igreja, lá ele vai encontrar o que eu quero. Não é que eu estava dizendo que aqui não tenha.
eu estava cega naquele momento. E eu agradeço a Deus, porque eu continuei. O pastor falou, não, deixa o ano virar, não vai não. A querida está sabendo disso. Vai não, fica aí. Se você for para lá, pode ser que ele saia, porque não está, né? Então, fica aí. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que o meu coração diz não. Mas se o pastor está dizendo, eu vou ficar. E eu agradeço muito por ter falado isso, porque senão eu não teria conhecido esse projeto. E a gente não estaria aqui hoje bem. Amém? Antes de eu terminar, a Duda falou, eu queria falar também. Como o Erivane falou, a gente tem que dar honra, quem merece honra, né? Honrem e agradeçam pelo pastor João também, porque não é todo pastor que se submete ao processo pelas ovelhas. E graças a Deus que o pastor João tem se disposto, tem estado e cuidado até de quem não são as ovelhas dele ainda. Então, nunca se esqueça, nunca deixar. Então, nunca deixem de orar pelos pastores, pela família pastoral, e agradeçam pelo privilégio, porque a gente esteve em outros lugares também, e a gente louva a Deus pela vida de vocês, por ser uma base sólida, uma base, firme nos fundamentos do Senhor, e por não abandonarem também as ovelhas. Alguém gostaria de falar também? Vocês... Gente, não dá para ficar quieta. Os homens subiram a montanha, vocês viram o testemunho deles, mas nós, mulheres, também subimos a montanha de oração por eles, por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja. Nós tivemos também uma programação para mulheres, né? E nós acordávamos de madrugada. O Espírito de Deus acordava-nos e falava, ora, você também precisa ser mudada. Você precisa também ser mudada, porque não adianta o G mudar e você não. Então, nós somos transformadas também, irmãs. Nós precisamos, muitas coisas que acontecem no nosso lar, não é só culpa do marido, né? Porque às vezes nós colocamos a carga, o peso, mas nós também temos culpa. Então, o trabalhar de Deus, irmãs, é maravilhoso. Deus usa pessoas que nós não imaginamos. Deus usa pessoas para nos falar diretamente através do Espírito de Deus. E quando você ouvir alguma coisa, se você sentir alguma coisa, creia que Deus está falando contigo. Irmãs, eu incentivo vocês. E nós devemos estar diante do Senhor. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como o Senhor vai me usar, mas me usa para o louvor e glória do teu nome. Irmãs, irmãos, igreja, vamos acordar para trabalhar sem cessar para o Senhor, porque Ele é merecedor, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E o que nós temos feito para Ele? O que nós temos feito para Ele? Vamos falar do amor de Jesus, que tem pessoas sedentas do nosso lado, precisando ouvir do amor de Jesus. Toda honra, toda glória, toda majestade e poder sejam dados ao Senhor. Quero louvar a Deus por esse programa, porque Deus, Ele renova, Ele é criativo e Ele tem abençoado a nossa igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Rosinei para vir até aqui e orar por essas famílias. Um pouco de irritação e um pouco de emoção. Ah, Deus Santo.
falta chão para os nossos pés. A oração é uma porta que nos permite ir e o Senhor vir. O seu Espírito habita em nós, somos templos do seu Espírito. Mas, ó Deus, há momentos de impacto, há momentos onde há vibração, há momentos onde o Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça, o Senhor então nos dá mais sensibilidade. Ó Deus, a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio é grandiosa. Podemos, ó Deus, perceber o Senhor movendo cada setor, movendo as vidas. É como foi dito aqui, é uma coisa trabalhosa. A gente oferece a nossa resistência natural. Mas quem disse que as coisas têm de ser naturais? A sua palavra nos diz que nós devemos viver no Espírito. Porque se o Espírito realmente nos deu vida, ainda que no corpo e na carne, mas nós somos espirituais. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha casa, na minha família, na vida de Quelita, na vida de Gustavo, na vida das crianças. O Senhor sabe, ó Deus, o que o Senhor tem pedido de nós nessa direção. Obrigado, ó Deus, pela vida de Marcelo, de Eduarda. Obrigado pela vida de Gesiel. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor. Obrigado pela vida de Everton, que nos subindo. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor vai continuar essa obra até a sua vinda. E como foi dito aqui, a nossa esperança da sua volta e o nosso encontro com o Senhor é certa, mas nós queremos mais do que esperar a vinda do Senhor. Nós queremos ir ao encontro do Senhor, vivendo, ó Deus, de maneira que te agrade. Portanto, ó Deus, continua a nos mobilizar, seja da maneira que for, como o Senhor tiver proposto, mas trata conosco porque precisamos. Ó Deus, alegra o seu coração, fazendo com que nós tenhamos, ó Deus, a justa participação para isso. Nós te louvamos, nós te bendizemos por essa noite gloriosa e esperamos ainda que o Senhor trate conosco pela sua palavra que será pregada. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. As esposas podem se assentar. Eu gostaria de dizer a todos que nós, homens aqui da igreja, nós assumimos a nossa responsabilidade perante todos. Nós vamos procurar a dar o nosso melhor. Se durante a caminhada não foi feito isso, nós estamos assumindo aqui e iremos dar o nosso melhor, buscar o Senhor, que Ele vai nos ajudar a concretizar tudo isso, amém? E agora vamos fazer o nosso grito de guerra, o grito do legendário, e eu convido a todos a ficarem de joelho direito no chão, porque é de joelho, irmãos, que nós vencemos as nossas batalhas. É do joelho que Deus nos honra. Amém? Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida para os nossos amigos! Aú! 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 Amém.